Que gratidão poder compartilhar com os irmãos e irmãs algumas palavras, algumas impressões que eu tive ao estudar essa designação. E eu vou te contar que muitas coisas eu pensei, entre elas sobre como não ser enganado, sobre como reconhecer a verdadeira doutrina de Cristo. E naquelas situações que aparecem de graça na nossa vida e que muitas vezes a gente se vê ali numa sinuca tentando sair dessas situações. Eu lembrei quando eu era uma jovenzinha e eu fui para uma aula, na época era uma aula de educação moral e cívica, e eu era recém-batizada na igreja, tinha pouco tempo na igreja, e aí um dos amiguinhos, né, da sala, ele levou um livro e a professora disse: gente, hoje vamos fazer diferente, hoje vocês vão escolher o tema da aula. E aí esse menino que tinha levado um livro, levantou o livro e disse: professora, que tal este livro? E a professora leu o título e o que é que estava escrito? Os Mórmons, um povo anticristão. E aí a professora lê em voz alta e eu, hã? Pois é, ela leu e aí ela disse: tem algum mórmon na sala? E tinha uma amiga que eu tinha falado do evangelho para ela e ela havia se batizado, acho que no domingo anterior. E quando eu olhei para ela, ela fazia assim para mim: não, diz que não. Mas aí, gente, aquela minha força interior não me deixou mentir, levantei a mão e disse eu. Então, a professora disse: olha, eu acho justo, eu não conheço muito sobre a doutrina dos mórmons, mas eu acho justo que um mórmon venha aqui e fale sobre o que acredita. Pois é, lá vai eu para frente da minha sala. E como eu falei para vocês, eu era extremamente tímida. Mas naquele dia, o poder do Espírito Santo estava lá comigo. E eu comecei a prestar um fervoroso testemunho sobre como era ser membro da Igreja de Jesus Cristo e de como nós acreditávamos em Cristo e de como aquele livro não continha a verdade. Prestei meu testemunho com tanto poder que vários membros ali, né, alunos da sala, se interessaram e chegaram aí para a igreja comigo depois. E eu fiquei pensando, né, naquela época eu ainda sabia muito pouco sobre o Evangelho, muito pouco sobre a doutrina de Cristo, mas eu me esforcei para estudar as Escrituras, para poder, em uma situação dessa, eu saber defender aquilo que eu acreditava. E eu fiquei pensando que a primeira coisa que nós precisamos para defender essa doutrina é conhecer a doutrina. E onde é que a gente conhece a doutrina de Cristo? A gente conhece a doutrina dele estudando as Escrituras, estudando a palavra dele, estudando o que falou os servos autorizados por ele na terra. É assim que a gente aprende a doutrina de Cristo. Mas eu não vou aprender a doutrina de Cristo se eu fico procurando em fontes que não são confiáveis. Se eu fico procurando essa doutrina em achismos, na opinião dos homens. Então eu tenho que procurar a doutrina em fontes confiáveis. Outra coisa que é importante, a doutrina de Cristo é luz. E eu preciso reconhecer a doutrina. Como é que eu reconheço essa doutrina? Eu reconheço através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai confirmar a verdade de todas as coisas. Então eu preciso ter esse Espírito para reconhecer se é realmente a doutrina de Cristo ou não, ou se eu estou sendo enganada. Gente, o presidente Nelson falou disso, né? Que nos últimos dias seria muito difícil a gente sobreviver sem o Espírito Santo. A gente precisa ter o Espírito Santo para nos ajudar a ter essa luz, a saber o que é verdade e o que é mentira. E claro, eu preciso conhecer a doutrina, porque quando eu conheço a doutrina de Cristo e eu vejo alguma coisa que está destoando, eu já vou dizer: opa, não é bem assim. Não é assim que deve ser.
E aí eu vou procurar. Hoje a gente tem muita coisa, manual geral de instruções, a gente tem líderes, tem muitas fontes confiáveis para a gente ir buscar. E aí eu fiquei pensando tudo isso porque me veio à mente que nessa sessão 49, Doutrina e Convênio, a gente precisa lembrar que o mundo estava em escuridão. Houve uma grande apostasia, houve um afastamento da verdade. E as pessoas começaram a buscar religião, mas buscar religião à sua maneira. E eles começaram a interpretar a doutrina como eles achavam que era. E não significava que necessariamente a forma que eles acreditavam era correta. E aí o que acontece? Vem Joseph, tem a primeira visão, ele tem a oportunidade de ser o profeta da restauração. Mas esse mundo que está em escuridão está aí fazendo muitas práticas contrárias à doutrina de Cristo. Porque eles criaram suas próprias igrejas, sua própria religião, e começaram a pregar do seu jeito, da sua maneira. E aí vem o evangelho restaurado. E muitas pessoas foram atraídas pela luz, por esse farol que é o evangelho. Muitas pessoas. E entre eles a gente viu, inclusive na aula passada, como ao chegar pessoas de muitas denominações diferentes, com crenças diferentes, surgiram dúvidas. Muitas pessoas queriam continuar praticando a mesma coisa que aprendeu na sua religião anterior, que era natural, porque eles não entendiam, eles passaram a vida inteira fazendo o errado. E aí eles queriam repetir. E aí é interessante esse episódio, porque olha só, é um homem chamado Lehman Copley, era um fazendeiro, que era muito bem, vamos dizer assim, visto na região, ele tinha uma boa fama. Esse homem havia sido um sheik. E ele havia se afastado dos sheiks porque ele não cumpria completamente a doutrina sheik. Mas ele era um simpatizante e havia deixado de frequentar porque ele morava numa fazenda que era longe. E aí, quando os santos dos últimos dias chegaram em Kirtland, ele se aproximou dos santos dos últimos dias. E ele se encantou, até porque ele encontrou algumas crenças parecidas. Ele encontrou a questão de viver em comunidade, questão do livre-arbítrio e muitas outras coisas que ele achou que tinha muita semelhança com os sheiks. E aí, o que acontece? Ele ficou tão empolgado que ele decidiu que ele ia dividir a sua fazenda com os santos dos últimos dias, com os membros da igreja. E ele estava super empolgado nessa sua nova fé, na sua nova religião, vamos dizer assim. E, gente, vocês já viram essa expressão, luz que acende rápido, queima rápido? Pois é, eu sempre fico preocupada, porque essa é uma expressão que eu escutei muito na minha casa, quando eu via um membro muito novo, com muita sede ao pote, sabe, aquele que está em tudo, 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 tudo. E aí eu sempre pensei, poxa, luz que acende rápido, queima rápido. Às vezes é melhor que seja um progresso pouco a pouco, consciente, sabe? Aquele progresso que não é aquela coisa mirabolante, mas aquela coisa calma, que vai gradativamente crescendo com o seu testemunho do que algo esfuziante, porque ele já queria dividir a fazenda, ele já estava muito animado, e aí quando ele viu a doutrina, parecia em parte, mas em muitos aspectos eram muito diferentes. E aí ele diz, não, eu quero ir pregar aos sheiks, eu quero ser ordenado, e eu quero pregar a eles, eu quero pregar a eles. E talvez até com aquele intuito de dizer, vocês estão errados. Porque uma das coisas que os sheiks acreditavam era no celibato, que o celibato era mais importante que o casamento. Então eles não casavam. Então Lehman, ele foi um daqueles que decidiu casar. Essa foi uma das suas divergências entre os sheiks. Então agora ele encontra a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pregando o casamento como algo sagrado, como um convênio que é feito e que não pode ser substituído. Então era como se ele dissesse, vou voltar lá nos sheiks agora e vou dizer, tá vendo? Agora eu encontrei a fé verdadeira.
Mais ou menos assim, é isso que conta a história. Depois, se vocês tiverem oportunidade, nesse capítulo aqui da seção 49, né, mas é do livro Revelações em Contexto, na página 119, né, fala sobre esse próspero fazendeiro e sobre a sua trajetória. Porque ele está tão animado que ele quer pregar os sheiks. Talvez até porque ele tivesse amigos, porque ele tivesse parentes, ou porque alguns foram lá e disseram: ah, você não quer pagar o preço, você casou. E ele quisesse agora mostrar a eles que eles estavam equivocados. Não sabemos a intenção desse irmão, Lehman Copley, mas ele queria ir pregar os sheiks. E é por conta desse pedido dele ao profeta Joseph, que Joseph vai lá, pergunta ao Senhor, e aí a gente tem essa sessão 49, que é uma sessão direcionada, né? Uma sessão que vai exatamente, vamos dizer assim, se opor e explicar e esclarecer sobre o que nós acreditamos sobre a doutrina de Cristo, né? E não sobre os sheiks. Então, para que a gente possa entender, olha o que o Senhor diz, né? Primeiro o Senhor diz o seguinte, ele pede para Sidney e Parley e Lehman que dava o mandamento que eles deveriam pregar aos sheiks, ok? E diz que eles deveriam pregar o evangelho da forma como eles receberam. Inclusive ele diz assim, né, que eis que vos digo que eles desejam conhecer a verdade em parte, mas não toda, pois não são retos diante de mim e precisam arrepender-se. E aí eu fiquei pensando, a gente precisa ter muito cuidado, porque quando ele diz assim, eles desejam conhecer a verdade em parte, será que às vezes a gente faz isso também? Ah, eu tenho uns mandamentos, mas eu vou guardar aqueles que me convêm. Eu tenho essa doutrina do evangelho, mas essa doutrina é difícil. Então eu vou ser seletivo, eu vou escolher. E será que funciona dessa maneira? Então o Senhor está dizendo assim, eles desejam conhecer em parte. Ou seja, eles não estão dispostos a conhecer toda a verdade, a fazer as mudanças que necessitam na sua vida. Então essa é a pergunta, será que estamos dispostos a fazer as mudanças que precisamos na nossa vida, ou será que achamos que essas mudanças são difíceis demais? E aí me veio à mente, né, porque o Senhor diz assim, olha, Lehman, você vai lá arrazoar com eles, você vai conversar com eles, mas você não vai conversar sobre a doutrina deles, você vai conversar sobre a minha doutrina. E a minha doutrina, né, é Jesus Cristo. Então, olha só, a gente tem uma sessão aqui, a gente sabe que a maioria das sessões de Doutrina e Convênios é o Salvador Jesus Cristo falando, mas nessa sessão a gente tem o nosso Pai Celestial falando. Mas, quando a gente vai ver, existe uma mudança de quem fala. E quando a gente olha, a gente já vê Salvador falando. É difícil a gente saber quando começa ou quando termina, quando é o Pai Celestial e quando é Jesus Cristo. Mas isso nos mostra que desde a restauração com Joseph, estava o pai e o filho, de como eles estão juntos nessa causa, de como eles se importam tanto que eles estão muitas vezes juntos ali, de repente até conversando, ou cada um dizendo a sua opinião, ou dizendo a Joseph, olha, a doutrina é essa. E a gente vê como eles estão comprometidos nessa obra, como eles são um nesse propósito, mesmo sendo pessoas distintas. Então é muito interessante a gente observar essa mudança de voz, porque no versículo 5 diz, assim diz o Senhor, pois eu sou Deus e enviei meu Filho unigênito. Então a gente tem o Pai Celestial falando, e aí ele vai falar várias coisas, mas quando a gente vai lá no final, a gente já vê, eis que sou Jesus Cristo, depressa venho. É como de repente o Pai e o Filho estivessem juntos, um fala, depois o outro fala. Gente, é muito interessante a gente observar, né? A gente observar esses elementos narrativos ou quando muda-se a voz do narrador. E como existe essa unidade na fala, essa unidade de ensinamentos, de doutrina. E aí, olha só, o Senhor diz a ele, olha, Lehman, você vai lá
e você vai falar sobre Cristo, você vai ensinar sobre a minha doutrina. Não é a doutrina dos sheiks, não vai lá para debater a doutrina deles. Você vai falar o que eu estou te dizendo. Então, para que a gente entenda, existem alguns pontos que divergiam da doutrina de sheiks. Então, entre elas, observem que o próprio nome é Sociedade dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Eles acreditavam que Cristo já havia vindo. Então, a segunda vinda já havia acontecido. Então, o Senhor, ele está exatamente aqui nessa sessão 49, dizendo, né, que Cristo, ele ainda não veio. Que observe os sinais, que ninguém vai saber o dia, né, o exato e a hora. Então, que eles não deveriam ser enganados, porque Cristo não tinha vindo. E outra coisa, os sheiks, além de acreditar que Cristo tinha vindo, eles acreditavam que Cristo tinha vindo na forma de uma mulher, que era exatamente uma das fundadoras dos sheiks, dessa sociedade unida, que era Anne Lee. Então, essa Anne Lee, que na época tinha 22 anos e decidiu que não teria relações sexuais, que não ia casar, que ia, né, guardar ali o celibato, essa mulher, ela que fundou, né, essa sociedade, ela dizia que Cristo já tinha vindo, porque ela era Cristo. Um dia ela começou a dizer assim, olha, eu sinto nas minhas veias o sangue de Cristo, eu sou ele. Então, olha só, então nessa sessão, o Senhor vai dizer exatamente isso aqui no 22. Em verdade vos digo que o Filho do Homem não virá na forma de uma mulher. Então o Senhor está rebatendo essas doutrinas que estavam sendo ensinadas. Então, olha só, olha quantas doutrinas eles tinham equivocadas, que Cristo já tinha vindo, eles não esperavam mais uma segunda vinda, porque para eles Cristo já tinha vindo. Eles acreditavam que Cristo tinha vindo numa forma de uma mulher, que era Anne Lee. Eles acreditavam também que um homem não precisava ser batizado, que o batismo não era importante. Agora, olha só, se você vê o próprio Salvador Jesus Cristo, ele precisou ser batizado, mesmo não tendo pecados. Quando você vê, isso é básico da doutrina de Cristo, é o batismo. Outra coisa básica da doutrina de Cristo é o casamento. E por que o casamento, gente? Porque é através do casamento que você tem progenie, que você traz filhos ao mundo, que você perpetua, que você continua esse plano. Então, olha só. E também, na verdade, vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne, e tudo isto para que a terra cumpra o fim de sua criação. Então, imagine, a doutrina do casamento ela é importantíssima nesse grande plano de salvação. Então, trazer filhos ao mundo, né, é importante demais. É como ele diz aqui, para que se encha com a medida do homem. A medida do homem. Qual a medida do homem? De acordo com sua criação, antes que o mundo fosse feito. Então, a gente sabe que existe um ataque direto de Satanás às famílias e à procriação. A gente sabe que o casamento tem sido imensamente atacado por Satanás. Essa tem sido uma das doutrinas de Cristo que tem sido mais, vamos dizer assim, açoitada nesses últimos dias. E a gente vê essa doutrina nos sheiks. Vamos manter o celibato, não precisa casar, não vai ter relação sexual. E aí eu te pergunto, como é que virão os espíritos à Terra? E os que estão na preexistência? Então, o que é que a gente faz com esse grande plano que foi criado antes da criação desse mundo? Então, vocês perceberam? Olha só, esta doutrina. Acreditava que Cristo já tinha vindo em forma de uma mulher. Acreditavam que o homem não precisava de batismo. Se não precisa de batismo, não precisa de arrependimento. Acreditavam que não precisava se casar, né? Celibato. Ou seja, como é que você procria, como você tem filhos, acaba o plano, acaba a humanidade. E
como se não bastasse, eles também eram vegetarianos, eles não comiam carne. E aí é quando o Senhor diz: todo que manda que se abstenha de carne, que o homem dela não faça uso, não é autorizado por Deus. Porque eis que as bestas do campo e as aves do ar e aquilo que provém da terra foram estabelecidos para uso do homem, para alimento e para vestuário, a fim de que ele tenha em abundância. Né? Agora, claro, que o Senhor vai falar sobre a questão do desperdício, ter o cuidado com o desperdício, ou aqueles que têm mais que o outro, que não divide e por isso o mundo está em pecado. Né? Então o Senhor vai rebater nessa sessão 49 toda a doutrina, né, que membros do Sheik estavam tentando introduzir dentro da igreja. E o Senhor diz ainda, né? Ide, eu vos mandei, arrependei-vos de todos os vossos pecados, pedi e recebereis, batei e ser-vos aberto, e eis que eu irei adiante de vós. Serei vossa retaguarda, e estarei no meio de vós, e não sereis confundidos. E eis que sou Jesus Cristo, e depressa venho, ou seja, eu ainda não vim. Confia e vão. E aí, gente, olha só, eles vão lá pregar os sheiks, e aí a gente diria que a gente tem uma missão aí que não foi muito bem sucedida, porque eles vão, e claro, quando eles chegam lá, eles decidem ler essa revelação do Senhor, essa sessão de doutrina e convênios, e a recepção deles não foi nada amigável. Né? Eles foram praticamente rechaçados, né? E, vamos dizer assim, até ridicularizados. Né? Até ridicularizados. E no final das contas, inclusive, eles disseram para Copley, né? Você é hipócrita, você sabia melhor. Você sabia onde estava o trabalho vivo de Deus, mas por causa da sua indulgência você pôde consentir em enganar a si mesmo. Então, isso o líder dos sheiks falou para Lehman, que ele era hipócrita e que ele sabia onde estava a verdade todo o tempo, mas ele, por erro dele, não seguiu. E aí o que acontece? Eles falaram tantas coisas que Lehman começou a vacilar. Então, a história de Lehman é uma história de idas e vindas. Ele era sheik, simpatizou-se pela igreja, decidiu se batizar, teve as melhores das intenções, queria já dividir sua fazenda com os santos. Depois ele decide que quer ir pregar, mas aí quando ele chega lá, ele, embora tivesse boa intenção, ele não foi recebido como esperava. E quando eles falaram algumas coisas para ele duras, ele se viu novamente em dúvida. E quando eles voltaram dessa missão que não foi tão bem sucedida, ele desistiu de dividir a sua fazenda, de agora viver aí com os santos dos últimos dias perto dele. Então ele continuou a vacilar em sua devoção. Eu fiquei pensando, né? Porque Lehman não foi um sheik fiel ali, que acreditava em tudo. Ele escolheu o que ele queria acreditar. Quando ele conheceu a igreja, ele sentiu, ele se motivou, ele queria pregar, mas novamente, quando ele se viu pressionado, ele vacilou. Ele finalmente separou-se da igreja, permanecendo por volta... exatamente. Separou-se da igreja permanentemente por volta de 1838. Então ele ficou, ia para os sheiks, ia para a igreja, ia para os sheiks, ia para a igreja, até que ele decidiu e se afastou da igreja em 1838. Gente, é uma pena porque era uma pessoa que tinha um potencial imenso, mas que tinha dúvidas da doutrina. E aí a gente precisa lembrar daquela escritura que diz que a gente não deve ser como meninos, levado por todo o vento de doutrina. Eu preciso conhecer a doutrina de Cristo, eu preciso ter clareza,
porque essa doutrina é luz. E eu preciso ter entendimento sobre essa doutrina, né? Então, eu preciso ter clareza para não ser enganado, que é o que aconteceu com ele. E eu fiquei pensando quantas pessoas a gente não viu que foram enganadas. De repente que viram um vídeo na internet, de repente que viram, ai, porque o fulano falou, né? Quantas pessoas, ou porque eu li e não foram na fonte confiável, e também não foram buscar a inspiração do Espírito, não foram procurar seus líderes, não foram ler as Escrituras, não foram buscar jejuar e orar para ter sua resposta. Quando a gente vai para a sessão 50, o Senhor também está advertindo sobre espíritos falsos. E ele fala sobre espíritos falsos que andam pela terra, enganando as pessoas. Então a gente precisa lembrar daquela 1/3 parte de espíritos que foram banidos da presença do Pai Celestial. E esses espíritos, eles vão tentar com tudo nos enganar. E ele diz assim, né, que mesmo na igreja de Cristo, esses espíritos vão tentar enganar os santos. Mas ele faz uma promessa no versículo 5. Mas bem-aventurados os que são fiéis e perseveram, seja na vida ou na morte, porque herdarão a vida eterna. Então, gente, ser fiel e perseverar. Eu fiquei pensando nisso, porque é ser fiel sempre, constância. Não é ser fiel um período da vida, ou quando determinada coisa nos convém, ser seletivo, mas ser fiel independente da situação, independente das circunstâncias. E perseverar, seja na vida ou na morte, seja desse lado ou do outro lado, porque mesmo do outro lado a vida continua e a gente tem que continuar, né, fazendo a nossa parte. E ele fala, ai dos que são enganadores e hipócritas, porque eu vou levá-los a julgamento. E ele diz ainda, os hipócritas são detectados e serão afastados, seja na vida ou na morte, e serão cortados da minha igreja. Gente, muito cuidado com isso. A gente sempre tem que lembrar de que lado eu estou. Será que eu estou sendo fiel ou estou sendo hipócrita? Né? Será que eu preciso realmente viver aquilo que eu prego, aquilo que eu acredito? Será que a minha vida está em consonância com o Evangelho? Ou será que não? Será que eu serei um desses que será cortado? E ele diz, portanto, isso no versículo 9, a gente já está na seção 50 do Doutrina e Convênios, portanto, todo homem fique atento, para que não faça o que não for verdadeiro e reto diante de mim. Então, gente, que a gente possa ser verdadeiro, fazer o que é verdadeiro e o que é reto, né? Fazer as obras de retidão, as obras de luz. E ele diz assim, arrazoemos, como um homem fala com o outro, isso é tão esplêndido. É arrazoar, é o Senhor querendo falar conosco, é o Senhor querendo estabelecer relacionamento, é dizer, ó, vamos sentar aqui, vamos ter uma conversa? Sabe aquela conversa assim, sentado na mesa, aquela conversa lá no sofá? É isso. Porque é isso que a gente tem, né? Um Pai Celestial e temos um Salvador amoroso, que está ali nos chamando todo o tempo para esse relacionamento. E ele diz assim, vamos pensar comigo. Eu, o Senhor, faço essa pergunta. Por que vocês foram ordenados? Por que você foi ordenado mesmo? E aí ele diz, para pregar meu evangelho, pelo Espírito. Sim, o Consolador que foi enviado para ensinar a verdade. Então, olha só, você foi ordenado para pregar meu evangelho. E é através de quê? Do Espírito Santo. Através do Consolador que você vai ensinar a verdade. Mas vocês estão dizendo que estão recebendo espíritos que não conseguem compreender? Se vocês não conseguem compreender, esse espírito não é de luz. Esse espírito não é meu. Então que vocês se tornem fortes para não serem enganados. E ele diz, se qualquer outro espírito ele tentar, né, te ensinar e você não compreender, se vocês não se edificarem, esse espírito não é meu.
E ele diz assim: portanto, aquele que prega e aquele que recebe se compreendem um ao outro, e ambos são edificados, e juntos se regozijam, se alegram. Aquilo que não edifica não é de Deus e é trevas. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante, até o dia perfeito. Então, olha que lindo é essa fórmula para a gente reconhecer quando algo é de Deus, quando um espírito é de Deus. E ele fala de maneira muito clara: primeiro, esse espírito vai nos edificar. A gente vai se alegrar com aquilo que a gente está aprendendo, com aquilo que a gente está pregando. E ele diz ainda que aquele que persevera recebe mais luz. Então, o que é de Deus é luz, o que é de trevas é escuridão. E ele diz ainda que todo homem, para que ele seja possuidor de todas as coisas, para que ele possa herdar o reino de Deus, ele precisa ser purificado e lavado. Purificado e lavado. E ele diz que este homem purificado e lavado, ele pode buscar ao Senhor. E ele vai dar tudo o que ele pedir. E aquele que recebe de Deus, reconheça que é de Deus, fazendo a vontade de Deus, dando ouvidos àquilo que o Senhor nos pede que façamos. E ele nos ensina tanta coisa. Ele diz ainda, né, que nós somos como criancinhas. Vós sois como criancinhas. Não podeis suportar todas as coisas agora. É preciso que cresçais de graça em graça e no conhecimento da verdade. E aí, de maneira muito carinhosa, ele fala: não tem mais, filhinhos, porque sois meus, e eu venci o mundo, e fazeis parte daqueles que meu Pai me deu. E nenhum dos que meu Pai me deu se perderá. E ele diz que nenhum deles vai se perder, desde que edifique sobre a rocha, que é Cristo. Gente, é maravilhoso aprendermos sobre a doutrina de Cristo. É saber que quando nós edificamos sobre a rocha, que é Cristo, nós não vamos nos perder. E nós não seremos enganados. E nós não seremos levados por todo o vento de doutrina. Mas nós vamos nos manter firmes e constantes. Que o Senhor nos abençoe. Talvez a gente conheça muitos Lehman Copley, muitos que entram na igreja, têm boa intenção, mas têm tantas raízes da sua religião anterior. Ou pessoas que não estão dispostos a se entregar por inteiro, a cumprir convênios na sua totalidade. E essas pessoas estão sempre escolhendo um caminho mais fácil. A gente já viu muitos que entram e saem, que a gente possa realmente lembrar de não ser, né, como Lehman, mas procurar ser constantes, ser firmes, ficar no Evangelho de Jesus Cristo. Eu lembro de uma amiga que disse: olha, as coisas não estão boas para mim, minha vida não está melhorando, eu não vi mudança nenhuma depois que eu me batizei na igreja. E eu decidi voltar para a minha religião anterior. E enquanto ela me dizia isso, eu fiquei pensando, e ela disse: sabe que eu até estive lá e estou me sentindo bem. E aí eu fiz algumas perguntas para ela. Eu disse: você já leu o livro de Mórmon? Ela disse: não. Ok. E eu disse para ela: você já orou sinceramente? Ah, orei e não senti nada. Você já jejuou por isso? Não. E eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, passa 3 meses na igreja, indo todos os domingos, porque você não foi muito tempo durante esse período que você foi batizada na igreja. E você está me dizendo que não leu o livro de Mórmon. Então vamos fazer o seguinte, por 3 meses, vai na igreja todos os domingos, lê todos os dias o livro de Mórmon, ora, jejua, pergunta ao Senhor
e depois a gente volta a conversar para saber como você se sente. Eu fiz o desafio e achei, né, que ela iria aceitar. Mas ela acabou não voltando na igreja. Então, gente, é o que ele diz aqui, mas alguns, né, recebem em parte. Quando a gente está no Evangelho de Cristo, a gente não pode receber em parte. A gente tem que receber o todo. A gente tem que ter disposto a colocar os dois pés. Não é só um pé. É aquilo, né? Um pé dentro, outro fora, não dá. Você não pode servir a dois senhores. Então, eu não posso estar na minha nova religião ou na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com um pé na antiga religião, fazendo práticas da antiga religião. Mas eu preciso saber o que diz a doutrina de Cristo, o que diz a doutrina, seguir essa doutrina para ter um testemunho dela, a buscar pessoas autorizadas para que possam me orientar. E eu prometo que se você fizer isso, você vai receber as suas respostas. Nós vivemos tempos difíceis. Será muito fácil ser enganado. A única maneira de não ser enganado é estudando as Escrituras, é indo à igreja, é ensinando aos nossos filhos, é observando, é vencendo esse mundo difícil, é a escuridão e buscando a luz. Sou tão grata por esse evangelho, que me ajuda a reconhecer as práticas enganosas, me ajuda a reconhecer quando algo se apresenta e eu penso, opa, isso é a doutrina de Cristo ou não? As minhas escolhas ficaram muito mais fáceis quando nós reconhecemos a verdadeira doutrina e quando nós buscamos ter a companhia do Espírito Santo. Gente, obrigada e até a próxima.